Olá, eu sou José JR e você está no canal Mundo Compartilhado. Seja bem-vindo. Você notou que as empresas estão cada vez mais buscando pessoas criativas, cada vez mais é necessário pessoas com poder cognitivo, pessoas que estão sempre aprendendo coisas novas, para que a inovação, as ideias, as soluções e os problemas sejam resolvidos de maneira mais rápida. O mercado tem uma velocidade hoje muito grande. E como aprender? Como fazer com que a gente possa aprender cada vez mais de maneira que a curva de aprendizagem seja mais rápida e com consistência? Eu quero apresentar para vocês um sistema de aprendizagem muito legal que eu utilizo diariamente na minha vida e tento levar para todo mundo. Então eu convido você a assistir o vídeo até o final para conhecer como os profissionais criativos aprendem. E para isso, eu convidei Alexandre Magno para falar sobre o Learning 3.0. Bora lá? Alexandre, muito obrigado por você aceitar o convite e daí de Portugal, poder disponibilizar seu tempo para falar com a gente aqui no Brasil e compartilhar um pouco mais sobre o Learning 3.0, que é uma coisa que eu assim, tenho muito orgulho de falar, que aprendi, sou facilitador e pratico isso diariamente. E eu queria, claro, o criador da ideia, né, do Learning 3.0, está compartilhando aqui no canal. Muito obrigado por isso, viu? É isso, eu que agradeço a oportunidade, já parabenizo pelo canal, que está sensacional, tenho assistido alguns vídeos bem interessantes, sempre conversas bem descontraídas e com boa informação. E agradeço de fazer parte da lista de convidados aí. O que é o Learning 3.0? Bom, é sempre difícil explicar de uma forma simples, mas o Learning 3.0 é o que nós chamamos de um sistema de aprendizagem. Então, basicamente, é um conjunto de valores organizados através de um fluxo de aprendizagem que nós, os praticantes do Learning 3.0, entendemos que é a prática mais adequada para profissionais criativos aprenderem melhor e mais rápido. Tá? Então, de uma forma bem simples, é isso. Qualquer um pode, a maioria já pratica o Learning 3.0, mesmo sem saber que isso existe. Né? Porque a criação do Learning 3.0 está diretamente ligada a uma observação para entender como que aqueles profissionais da economia do conhecimento, como que aqueles profissionais mais bem-sucedidos dentro dessa economia aprendiam. Por que alguns aprendiam mais, outros aprendiam menos. E a partir dessa observação foram identificados esse fluxo, esses princípios, e eu batizei isso de Learning 3.0. Legal. Bom, você lançou o livro do Learning 3.0, né, em inglês primeiramente, alguns anos atrás, e hoje ele já está sendo utilizado assim, no mundo inteiro. Bom, inteiro assim, o mundo é muito grande, mas claro, já está atingindo muitos países, né? Eu queria, assim, para que as pessoas pudessem entender de forma direta qual que é o benefício que você já viu, tanto no Brasil, fora, as experiências que você teve, com as empresas e pessoas e todo mundo que está usando o Learning, qual é o ganho efetivo, assim, quando você descobre o Learning, começa a usar, o que efetivamente você já viu aí de case e resultados? O que acontece? A gente pode distribuir isso para uma ótica pessoal, né? Numa ótica de equipe, de time, e numa ótica de organizacional ou mesmo até de sociedade. Mas, assim, de uma forma geral, o que a gente percebe é que o Learning 3.0 de uma forma a aprendizagem emergente, que é a base científica, digamos assim, desse sistema, ele agiliza o aprendizado, e agiliza o aprendizado das pessoas, agiliza o aprendizado de equipes, agiliza o aprendizagem de organizações, né? Então, nós estamos muito habituados com um estilo de aprendizagem que é mais estruturada, né? Então, ela é mais planejada, ela é mais organizada e ela funciona bem. O problema é que ela não funciona na velocidade com que nós precisamos de informação hoje, na velocidade que nós precisamos aprender e nem no nível de distribuição que a gente precisa. Então, por exemplo, vamos supor que
como eu já vi acontecer em várias situações, né? Então, você tem ali, você está trabalhando numa empresa e você faz parte de uma equipe e surgiu um novo desafio agora aqui na tua empresa para você resolver uma situação com o cliente. Mas para resolver aquela situação com o cliente, você vai precisar dominar um assunto que ainda não é muito do seu conhecimento. Se você partir para uma aprendizagem mais tradicional, digamos assim, você vai falar, eu tenho que fazer um curso disso, ou eu vou ter que ler vários livros sobre isso, eu vou ter que encontrar um mentor para me ensinar sobre isso. Mas aí você tem essa reunião com o teu cliente daqui a 3 dias, daqui a 2 dias, ou no final do dia de hoje. Você não tem tempo e talvez você não tenha budget para fazer esse treinamento ou alguma coisa assim. Você precisa aprender agora. Você precisa aprender com os recursos que tem disponível do teu lado. Então, o que a gente percebe é que hoje, com essa economia do conhecimento, o conhecimento está espalhado, ele não é mais hierárquico. Então, talvez se você conversar com uma pessoa que senta 3 mesas da sua, você percebe que ela já viveu uma situação com outro cliente semelhante a essa. E ela pode compartilhar com você uma história que vai te ajudar a criar uma estratégia na tua cabeça a lidar com aquele cliente. Mas você pega e conversa com uma outra pessoa, você liga para uma outra pessoa comigo que também passou por situações semelhantes. Então, você vai misturando aquelas histórias, aquelas experiências na tua cabeça, você vai lendo coisas na internet e até o final do dia você conseguiu aprender e ter várias ideias de como lidar com aquela situação. E você está relativamente preparado para fazer a visita ao teu cliente. Então, nessas situações de dia a dia, onde nós precisamos aprender mais rapidamente, não dá para a gente esperar que a aprendizagem estruturada e formal, que é o que nós chamamos do Learning 1.0 e talvez até um Learning 2.0, não dá para a gente esperar que eles sejam suficiente para a gente ter o nível de agilidade que precisa para lidar com os desafios do mundo de hoje. Explica para a gente rapidamente o que é o Learning 1.0, então, 2.0 e o 3.0, para poder a gente entender a diferença. Legal. Então, o que eu chamo de Learning 1.0 é a aprendizagem totalmente prescritiva. O que significa aquele que aprende, ele não tem influência nenhuma no que ele vai aprender, nem como ele vai aprender. Ele é simplesmente, a cabeça dele é simplesmente como um container onde conhecimento que ele não escolheu para receber vai ser depositado ali. Então, é bem a escola tradicional. Eu não escolhi estudar matemática, mas eu tenho que aprender matemática, porque alguém decidiu que isso é importante para mim. Eu não escolhi o método que o meu professor de matemática está utilizando, porque ele decidiu que aquele é o formato de se aprender, aquele é o jeito de se aprender matemática. Então, no Learning 1.0, eu sou apenas um receptor de conhecimento. O Learning 2.0 é o que nós enxergamos já mais evidente no final do século passado, início desse século e, obviamente, ainda muito, muito, muito utilizado, que é aquele que aprende começa a ter uma influência, principalmente no produto de aprendizagem, que é o conhecimento em si. Então, a pessoa escolheu que quer aprender, a programar em Java. Ela escolheu aprender a programar em Java. Então, ela vai num curso e se inscreve naquele curso, por exemplo. Ela vai num evento e se inscreve naquele evento. O instrutor, né, vai transferir conhecimento para aquela pessoa, mas ali já há mais abertura daquela pessoa colocar perguntas e tentar aprender um pouco mais do jeito dela. Então, ela é um pouco mais participativa. Ela continua sendo uma receptora de conhecimento, mas ela já influencia um pouco mais a forma com que o especialista, o instrutor, o consultor trabalha. O Learning 3.0, ele é quando aquele que aprende se apropria tanto do produto da aprendizagem quanto do processo de aprendizagem. Então, ele decide ou percebe a partir do seu mundo real o que ele precisa aprender e ele decide como que ele vai aprender aquilo. Isso
Normalmente, muitas vezes acontece de forma colaborativa ou muitas vezes acontece de forma individualizada. Então, eu tenho um total controle. Eu sou o dono da minha carreira, eu sou o dono do meu aprendizado. E a partir do momento que eu decidi, eu quero aprender mais sobre como adquirir investimento para minha startup. Eu tenho um poder de decidir como que eu vou aprender isso. Eu posso ir participar de eventos, ou eu posso começar a ler livros, ou eu vou me envolver com um grupo de estudo que tem na minha cidade. Eu estou tendo uma atitude totalmente Learning para 3.0, porque eu estou me colocando como protagonista da aprendizagem e o responsável por desenvolver aquele conhecimento. Muito bom. Eu queria, para ficar claro para as pessoas que não entendem, o que é o produto que você fala e o que é o processo? Qual é a diferença dos dois? Ok, boa pergunta. Produto da aprendizagem é aquilo em si que você aprende, né? O processo da aprendizagem é como você aprendeu. Então, por exemplo, naquela minha primeira história, né, qual foi o produto da aprendizagem? Como abrir uma empresa em Portugal, né? Que é o aprendizado em si. O processo de aprendizagem que eu escolhi foi visitando outras empresas e conversando com outras pessoas. Eu poderia ter optado por outros processos de aprendizagem, como esperar para fazer aquele curso, ou ler um livro sobre, ou visitar a Câmara de Empresas de Lisboa, ou enfim. Mas eu escolhi um processo de aprendizagem de visitar outras empresas. O que eu tenho visto muito, assim, acho que acredito que você tenha visto também, quando você começou a pesquisar sobre isso, não só nas empresas, mas um grande problema que a gente tem é que as pessoas, principalmente, bom, eu tenho visto que também do lado de fora do Brasil, né, também tem esse pequeno problema, as escolas ensinam a gente a pensar fechado, né, é sempre fixado, é sempre naquele quadradinho, a gente nunca sai do que ela, e os estudantes vão crescendo, passando as fases, os anos de letivos, e continuo sempre pensando apenas, hoje assim, de passar na prova, né? Não de adquirir conhecimento, compartilhar conhecimento com os amigos, né? Até de vez em quando, muitas vezes eu falo, né? Nem de vez em quando. Né? Quem nunca escolheu a equipe para fazer um trabalho na escola e se juntava sempre com os melhores alunos, porque sabia que eles iam fazer o trabalho e você e outros talvez não, ou realmente não faziam, né? E o Learning 3.0 vem trazer o contrário, né, Alexandre? Você tá falando isso, mas eu queria perguntar para vocês se essa é uma visão que o mundo está precisando, principalmente das empresas que você tem conversado. Elas precisam de pessoas que tenham capacidade cognitiva, de pensar, de compartilhar. É isso que o Learning também vem ajudar a trazer as pessoas a reencontrar essa criatividade, talvez escondida, enterrada, né, durante tantos anos de padronização, vamos dizer assim, de pensamento? Como você bem falou, assim, todas as pessoas têm essa capacidade. Eu acho que apenas isso ficou, isso como nunca foi, digamos assim, valorizado pelo mercado, principalmente no século passado, boa parte do século passado, né? Isso, e nem pelas escolas, isso ficou de alguma forma escondido, né? Mas eu acho que a gente acaba, é uma habilidade que a gente já tem, né? Eu acho que a diferença agora é que o mercado começa a valorizar essa habilidade. E, obviamente, está todo mundo um pouco enferrujado, porque a minha escola não esperava esse comportamento de mim. A minha escola esperava que o professor me ensinasse ou que eu estudasse exatamente aquilo que fizesse parte do currículo. E na minha empresa também, o meu chefe falava, olha, não pedi para você pensar, pedi para você fazer o que eu estou pedindo, o que eu estou dizendo para ser feito, etc. Então, acho que com a mudança do mercado, essa necessidade acaba emergindo. E o Learning 3.0, ele simplesmente nos ajuda a perceber que isso já existe dentro da gente e a desenferrujar, né, essas práticas, esse jeito de aprender, etc. Então, dá um exemplo assim na prática de algum exemplo assim, de alguma empresa, por exemplo, vamos pegar o caso de empresa, quando ela não usou ou que ela usou, o que efetivamente, o que ele aprendeu, o que é o ganho, o que o Learning ajudou ali na hora?
Eu vou compartilhar uma história real que aconteceu comigo há algumas semanas atrás. Então, eu estou fundando uma startup aqui em Lisboa, relacionada ao desenvolvimento de uns produtos específicos, enfim. E eu estava precisando aprender toda a parte burocrática de ter uma empresa aqui na União Europeia e lidar com investidores a partir disso, que tipo de empresa tinha que ser, como que seria a abordagem com esses investidores e como que eu faria para contratar funcionários daqui de Portugal e de outros países, enfim. Então, eu conversei com um especialista aqui, né, com um advogado que me deu algumas instruções, mas ainda não era suficiente para mim. E aí eu descobri que há uma empresa aqui em Portugal que dá cursos sobre esse assunto, sobre toda a parte burocrática para quem quer abrir empresas aqui. Só que quando eu enxerguei, a primeira turma aberta para esse curso iria acontecer no final de abril. Só que eu tinha que abrir a minha empresa naquela semana e eu já tinha que fazer reuniões e visitar lugares e contratar pessoas enfim, eu já tinha que avançar com aquilo lá. Então, o que eu decidi fazer? Eu peguei na minha rede de contatos diversas pessoas que estavam posicionadas em empresas que eram de outros países e que tinham abertos filiais ou mesmo headquarters aqui em Portugal. E eu comecei a entrar em contato com aquelas pessoas perguntando se eu podia visitá-los para conhecer a empresa deles e para perguntar um pouco sobre como foi a entrada deles aqui, com quem que eles falaram, o que eles fizeram, o que não fizeram, e etc. E eu fiz isso. Eu basicamente conversei com 7 empresas diferentes, conversei com algumas pessoas dentro de cada uma dessas empresas e coletei toda essa informação, toda a informação que eu precisava. Eles acabaram me indicando outras pessoas que eu conversei, então no final de 2 semanas, 3 semanas ali, eu tinha conversado já com mais ou menos 30 pessoas e eu já sabia exatamente o que fazer, eu já tinha adquirido todo o conhecimento que eu precisava, eu já tinha criado um novo conhecimento na minha cabeça e eu consegui fazer todo o processo. Eu fiz todo o processo e avancei adiante com tudo. Então, quer dizer, eu aprendi de uma forma descentralizada, eu aprendi de uma forma informal, eu aprendi problematizando a minha situação de mundo real. Então, quer dizer, era uma situação no mundo real, não era um exemplo de sala de aula, uma dinâmica ou alguma coisa assim, não, era real. E estou com o meu problema resolvido. Resolvi meu problema, montei a empresa, avancei com todo o procedimento que eu tinha que fazer. Ontem eu recebi um e-mail daquela empresa do treinamento me falando: olha, na próxima semana nós iremos abrir as inscrições. A minha resposta foi: eu não preciso mais. Então, isso é o que o Learn 3.0 traz para profissionais e para empresas. Ele faz com que cada um de nós desenvolva uma capacidade de aprender de uma forma mais descentralizada, mais informal, mais dinâmica, que na verdade já é parte do conhecimento de cada um, mas a estrutura do Learn 3.0 e a dinâmica que ele fornece para a gente faz com que a gente avance mais rapidamente com isso. Quando se fala em criatividade, a grande maioria das pessoas pensam em pintura. Gente que gosta de pintar, educação artística, desenhar, pichador ou grafiteiro, né? Eles não veem que a criatividade é muito mais do que isso. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque o Learn 3.0 é para profissionais criativos, né? Explica pra gente o que é essa criatividade, na sua experiência aí de anos, vendo pessoas criativas trabalhando em empresas, por exemplo, de software e outras que não são software, mas que a criatividade vai além do que pintura, né? Percebe que assim, isso é um assunto que eu gosto bastante. Isso deu uma conversa e até discussões muito grande entre eu e o meu editor antes da publicação do livro, porque ele enxergava que o título profissional, então o nome do livro em inglês, né, não é Learn 3.0, fazendo uma tradução direta, é Como Profissionais Criativos Aprendem. E ele não queria que fosse assim justamente por causa desse ponto. Ele fala, mas a maioria das pessoas não se considera criativa, então eles enxergam que o profissional criativo é apenas o pintor, o cantor,
né? O poeta, o escritor, coisas do tipo, né? E o ponto dele era, vai vender menos porque as pessoas não se identificam com o termo profissional criativo. E eu bati o pé e falei, não importa se vai vender menos, mas eu quero justamente fazer essa provocação. Eu quero que as pessoas que leiam percebam, eu sou criativo também. Pode ser que ela nem chegue a ler, mas assim, eu quero que haja esse link. Na verdade, todo mundo é criativo. Criatividade não é criatividade é algo temporal. Você num determinado momento, onde você precisa ser criativo, onde você quer ser criativo ou onde você sabe ser criativo, né? Eu gosto de utilizar muito, para exemplificar essa questão da criatividade ser temporal, dela acontecer em específicos momentos. O exemplo do jogador de futebol, então você pega, por exemplo, um Neymar, né? Você enxerga um Neymar em campo, né, jogando uma partida de futebol, ele é extremamente criativo, faz dribles assim que ninguém pode imaginar, né? Então ele tem que decidir naquele momento o que vai fazer e fazer algo que o zagueiro da outra equipe não espera que ele faça. Então tudo ali ele está criando aquela jogada, ele está sendo extremamente criativo. Daí você fala, nossa, o Neymar e a maioria dos jogadores de futebol são criativos. Aí quando ele sai de campo, o repórter vai fazer uma entrevista e pergunta, o que você achou da partida? Aí o que ele vai falar? O jogo foi bom, nós fizemos o que o professor pediu para fazer, nós queremos agradar a torcida. Então, assim, todos eles têm mais ou menos o mesmo tipo de resposta. Então, eles não têm criatividade nenhuma para conceder entrevista, né? Então, ou seja, é criativo com determinado tipo de atividade, é criativo numa determinada situação e não é criativo em outra. Isso acontece comigo, com você. Eu sou criativo, extremamente criativo para algumas coisas, mas eu sou, para mim é impossível praticamente usar criatividade para alguns tipos de atividade. Normalmente a criatividade ela está mais presente quando nós estamos fazendo um tipo de trabalho, uma atividade que nós gostamos bastante daquilo. Nós nos identificamos com aquilo. Então, aquilo nos motiva e nos faz querer fazer aquilo de uma forma diferente, tentando fazer melhor e etc. E, normalmente, nós evitamos a criatividade até por medo de errar, até por insegurança e por não ser prazeroso mesmo, quando nós fazemos um tipo de trabalho, um tipo de atividade que nós não nos identificamos muito, não nos sentimos muito confortável, não gostamos daquilo. Alexandre, obrigado. Bom trabalho para você. E aí, curtiu? Se você quiser saber mais informações sobre Learning 3.0, como os profissionais criativos estão aprendendo no século XXI, entre em contato comigo. Na descrição aqui está o contato. Ou se você também preferir e quiser acessar, digite aí www.learning30.co para ter mais informações. Se você gostou do vídeo também, por favor, assine o nosso canal, deixe o seu like aqui embaixo e também faça o seu comentário. Se você quiser falar sobre algum assunto, trazer alguma novidade, alguma técnica, método, framework ou divulgar sua startup, por favor, entre em contato conosco. Assim a gente consegue compartilhar mais e mais informação. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!